Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto bíblico muito importante. Esse texto bíblico fala da Babilônia, dos assírios, de um reino de pessoas que eram extremamente violentas, extremamente sanguinárias, que queriam destruir os outros reinos, faziam com que essas pessoas fossem tiradas de sua terra, e inclusive fez isso com o povo de Israel. E essa Babilônia que nós vamos ver em Isaías também é referida no Apocalipse. E no Apocalipse a Babilônia é referida como aquela cidade do anticristo, da iniquidade, que tentará se levantar como a grande Babilônia contra as coisas que são de Deus, contra a vontade de Deus. Ou seja, quando se trata de Babilônia, trata-se de uma civilização. Não se trata propriamente de uma cidade, mas, na minha opinião, mas de uma civilização. Os babilônicos foram uma civilização propriamente dita. Um império extenso, foram uma civilização específica dentro da história. E a grande Babilônia que virá, da qual o Apocalipse trata, também é uma civilização. E essa civilização tem umas características que nós vamos encontrar em Isaías capítulo 14. Em Isaías capítulo 14, nós vemos que a palavra de Deus nos fala sobre especificamente a Babilônia e nos dá umas pistas muito importantes sobre isso. Especialmente no do versículo 13 em diante, diz que Deus procura essa Babilônia e faz algumas comparações dessa Babilônia que identificam essa Babilônia de Isaías com a Babilônia do Apocalipse, como uma Babilônia do próprio diabo, do próprio Satanás. E inclusive aqui os textos referem-se à própria queda de Satanás. Então é um texto simbólico e que é necessário que a gente entenda hoje e veja no que está acontecendo. Vou ler para vocês. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. Observe que aqui Deus está prometendo que o povo de Deus, ou seja, Israel, estaria junto com os estrangeiros, ou seja, a igreja, e que se juntariam à própria casa de Jacó, ou seja, à própria igreja. Ou seja, a igreja se juntaria aos filhos de Israel como povo de Deus. Nós somos povo de Deus escolhido, e Isaías aqui já está mostrando isso, que os próprios que eram estrangeiros ou gentios, aqueles que não eram judeus, também seriam da casa de Deus, seriam povo de Deus. E continua dizendo: e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que cativaram, e dominarão seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, do teu tremor, da dura servidão em que te fizeram servir, proferirás esta parábola contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania. Então nós vemos aí que nós, como estrangeiros, gentios, góis, não judeus, como igreja também participamos do povo de Deus, assim como Israel foi escolhido como povo de Deus. E observe-se que no versículo 4 do capítulo 14, disse que proferirás esta parábola contra o rei da Babilônia. O que é uma parábola? Dizem que uma parábola é uma metáfora, uma comparação, é isso e aquilo. Não. Parábola é uma figura de linguagem muito específica. Por quê? Porque ela trata de alguma coisa que realmente aconteceu, que realmente foi ocorrida, e compara com outra que pode acontecer ou que ocorre repetidas vezes. Neste caso aqui, a parábola usa o quê? A figura da queda de Satanás e compara com os vários impérios, as várias civilizações que tentam dominar o mundo com a apostasia, com a iniquidade.
Nós veremos isso no texto que vamos ler. E continua dizendo que já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores, cetro que feriu os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com a perseguição irresistível. Toda a terra descansa e está sossegada, rompem de brados de júbilo. Observe-se, nós vemos aqui que o Senhor quebra o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores e dos opressores. Quem nós vemos atualmente que deseja subjugar e submeter especialmente os cristãos, submeter a civilização cristã? Quem são? São os islâmicos. Os islâmicos, especialmente os radicais e aqueles fanáticos islâmicos. Eles estão tentando submeter a civilização cristã. Tanto é que o Estado Islâmico quebrou sítios históricos e arqueológicos, destruiu-os a troco de nada. Por quê? Porque querem implantar o reino da iniquidade. E é interessante que Deus já está dizendo que Ele já quebrantou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Ou seja, eles não poderão subjugar os servos de Deus, não poderão subjugar Israel, não poderão subjugar a igreja, ainda que haja uma vitória. Essa vitória será derrotada pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor derrotará Satanás. E observe, ainda o versículo 7, toda a terra descansa e está sossegada, rompem brados de júbilo. Por quê? Porque eles serão derrotados. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizem, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. E o Seol desde o profundo se turbou por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele despertou por ti os mortos. Todos os que eram príncipes da terra, ele fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Observe, esse texto de Isaías 14:9 refere-se exatamente à vinda de Jesus, à volta de Jesus. Quando o mar, a terra e todos os lugares da terra darão os seus mortos, todos ressuscitarão, Jesus virá em glória e aqueles que são a sua igreja, são o povo de Deus, subirão em glória para os céus e os outros serão lançados no fogo do inferno junto com Satanás. Babilônia aqui também é uma parábola que representa Satanás, o domínio de Satanás sobre a civilização atual. Satanás deseja dominar essa civilização. Isso que significa o símbolo da Babilônia, propriamente dito. E continua ainda dizendo, versículo 14:10, estes todos responderão e te dirão, tu também estás fraco como nós e te tornaste semelhante a nós. Está derrubada até o céu a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti te estende e os bichos te cobre. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Observe, Satanás atualmente, assim como os reis da Babilônia prostravam as nações e as destruíam, Satanás está criando guerra, morte, muita intriga, muita violência e, além disso, também todo tipo de apostasia e todo tipo de maldade. E quando Satanás cria isso, ele parece vencer por algum tempo, mas ele será destruído. E a gente vê aqui uma ligação muito forte entre Isaías e a profecia do Apocalipse. E ele ainda diz, ainda no versículo 13 e 14, que ele dizia no coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Observe, o texto fala exatamente de Satanás, que é comparado à grande Babilônia. Contudo, serás levado ao céu e ao mais profundo do abismo, ou seja, Satanás tenta ser melhor, tenta dominar o lugar de Deus nessa terra, mas ele irá para o inferno.
Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que põe o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, e que seus cativos não deixava ir solto para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles dormem com glória, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado na sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos atravessados a espadas, como os que descem as pedras na cova, como um cadáver pisado aos pés. Observe, Satanás, assim como os seus servos, que no caso seriam esses grupos radicais que estão trazendo essa guerra, essa violência, esse terrorismo para o mundo. Eles serão pisados pela profecia de Deus, que eles representam a Babilônia do Apocalipse, a Babilônia que é o próprio Satanás que está representado aqui. E essa Babilônia será derrotada por Deus mais cedo ou mais tarde. Não sabemos quando é, mas sabemos que eles serão derrotados pelo nosso Senhor. E é interessante observar que esse Apocalipse é cíclico, porque as pessoas mudam, então as pessoas se renovam, as gerações se renovam, mas Satanás continua. Então ele precisa, quando acaba uma geração e uma geração desiste de uma maldade, Satanás tenta colocar outra geração e criar uma nova maldade. Então por isso o Apocalipse é cíclico. Como vimos, a Segunda Guerra Mundial começou a maldade e agora volta outra maldade com o Estado Islâmico e outras maldades virão. E isso porque Satanás está sempre querendo ser maior do que Deus. E essa Babilônia que nós devemos entender é uma Babilônia civilizacional, uma forma de civilização. Nas faculdades já dizem hoje em dia que existe uma tal de um novo paradigma para o mundo. E esse novo paradigma é um paradigma da maldade, um paradigma em que tentam fazer com que as pessoas procurem o mal a cada dia. Nesse paradigma da maldade, eu quero deixar bem claro para vocês que o que mais se mostra, que o que mais aparece é o que está fazendo a mente das pessoas, que está começando a fazer o imaginário das pessoas, está transformando as pessoas para que pensem que uma coisa é bela quando ela é horrível. Eu quero contar para vocês um momento em que, por um talento pessoal para com artes, fui fazer um curso de artes em uma faculdade pública. Passei no vestibular e fui estudar artes pensando que iria aprender mais sobre desenho, iria aprender mais e ser um melhor desenhista, um melhor artista, e iria ensinar coisas úteis para as pessoas. Qual não foi a minha surpresa ao saber que atualmente nas faculdades de artes eles estudam mais doutrinas e teorias do demônio, de filósofos pervertidos, até totalmente idiotas. Desculpem o termo, até porque Deus condena esse termo. Já estou errando em chamá-los disso, mas não há outra forma de dizer, infelizmente. É até errado falar isso, mas são pessoas que realmente deturparam toda a verdade de Deus em mentira. Só para dar um exemplo para você, segundo as novas doutrinas que a arte segue no mundo, as coisas que eles mais buscam é a estética. Eles buscam a estética, mas a estética não significa buscar o belo. Significa buscar apenas uma experiência com o belo. Uma experiência com as coisas belas, com as coisas que podem ser vistas. Antigamente a estética era fazer o quê? Desenhar um quadro bonito, desenhar uma música, ou compor uma música bonita. Hoje basta apenas a experiência, ou seja, basta destruir o belo. Então eles entendem que se você destrói o belo, você está tendo uma experiência estética. E é isso que estão fazendo hoje em dia. Inclusive para estes sujeitos que estão dando aula nas faculdades hoje, talvez para seus filhos, né? Eu abandonei essa faculdade com menos de 6 meses por causa dessas coisas que vi lá. E é uma faculdade aqui do Rio de Janeiro que ensina esse tipo de porcaria. Essas pessoas ensinam, inclusive, que a maior experiência com o belo é a destruição com o belo. E qual é a coisa mais bela para essas pessoas? É o corpo humano.
E se a maior experiência é a destruição, então a maior experiência é a destruição do corpo humano. Por isso defendem, inclusive, o suicídio como forma de arte. Por isso defendem a promiscuidade como forma de arte. Por isso defendem todo tipo de maldade como forma de arte. Ainda esses dias, dentro de poucos dias, nessa semana, estamos em 22 de novembro de 2015, uma instituição que recebe verba governamental, com muito dinheiro para apresentar arte e cultura, apresentou uma roda de pessoas nuas, onde cada uma colocava o seu dedo indicador ou sua mão no ânus da outra, como se fosse uma roda. Aquelas homens e mulheres numa roda, nus, onde enfiavam a mão no ânus da outra pessoa à sua frente, em círculo, num modo fechado. O que é isso? Isso é total depravação da sociedade brasileira. É a total depravação de nossa civilização. Estão abandonando os valores cristãos para pregarem isso para você, para botarem isso para você. Foi o Sesc que fez isso, para deixar bem claro aqui quem fez essa maldade. Botaram isso contra a nossa família, contra os valores morais da sociedade, porque eles querem que você acredite que o que é mal é bom e o que é bom é mal. Não aceite isso. Isto é a grande Babilônia que será destruída quando Jesus vier em glória e transformar todo esse mundo. E nós veremos todos esses servos de Satanás indo para o inferno. Irmãos, você que ouve essa mensagem, não se deixe levar pela aparência da falsa arte moderna, porque essa arte também serve a Satanás. Assim como o Estado Islâmico, assim como outras coisas, a arte também tem servido a Satanás. E não é só esse tipo de arte mais elitista, digamos assim, uma elite pérfida, aliás, uma elite que não vale nada, uma elite de esquerda. Não é só esse tipo de arte. O funk também é um tipo de coisa assim. Porque o funk também prega todo tipo de porcaria nas suas letras, inclusive estrupo de mulheres, que já ouvi na rua um funk tocando coisas assim. Os tais dos proibidões, e muita gente gosta disso. Mas isso é a depravação da nossa civilização. E nós não podemos nos conformar com isso enquanto cristãos. Precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo e fazer com que o reino de Deus prevaleça para que Satanás seja envergonhado. E para que ele seja envergonhado, começa aqui onde nós vivemos, começa aqui em nossa sociedade, começa fazendo com que essa Babilônia, essa Babilônia civilizacional não entre na nossa eira, não venha chegar à nossa casa e não chegue no nosso bairro, na nossa igreja. Precisamos entender que até as igrejas estão se corrompendo a partir da arte. Algumas igrejas estão dando mais valor à música do que à palavra de Deus. E olha o que vem a arte, disse para você agora, o que a arte está produzindo. E não se espante se no futuro tivermos pessoas nuas dentro das igrejas por amor à arte. Nós estamos entrando numa Babilônia civilizacional e a arte é só um detalhe. A arte é somente um detalhe e poderá ficar pior. Se nós não acordarmos agora, pararmos de achar engraçadinho qualquer coisa, de achar engraçado as coisas perversas desse mundo, nós não vamos conseguir mais pregar a palavra de Deus. O objetivo dessas pessoas é acabar com o cristianismo e matar todos os cristãos, especialmente para que depois eles possam destruir todos os outros, porque sabem que já estão derrotados, mas eles querem levar o mal. E assim como Isaías nos promete, nos diz aqui que aqueles que punham o mundo como deserto e assolavam as suas cidades, que a seus cativos não deixáveis soltos para suas casas, todos os reis da nação, todos eles dormem com glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos atravessados à espada. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Que descendências do maligno não sejam nomeadas para sempre. Observem, tem pessoas dentro do nosso povo que estão destruindo o nosso povo, transformando a nossa civilização em uma civilização do mal. Não podemos permitir isso.
E podemos entender que preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais, porque não se levantem e possuem a terra e enchem o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor, e exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho, o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a uma possessão do ouriço, a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei o assírio da minha terra e das minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Se você está nesse caminho, se você está num caminho de seguir doutrinas estranhas, doutrinas da Babilônia, doutrina dos assírios, dos babilônios, doutrinas islâmicas, diga-se de passagem, eu diga-se claramente, se você está cedendo à tentação da arte, como alguns cantores evangélicos que se julgam grandes artistas e estão entrando por esse mesmo caminho, se você está cedendo a outro tipo de tentação, como a da política, a tentação da política de estar fazendo aliança com homens malignos simplesmente por motivos de poder. Se você está entrando por esse caminho, volte agora, arrependa-se e aceite Jesus como Salvador e comece a pregar o Evangelho do Reino para que as pessoas não sejam mais sobrejugadas e não sejam mais carregadas para o inferno junto com Satanás e seus anjos. Amém.